Olá, abençoados, graça e paz para todos. Eu me chamo Gisele e este canal eu compartilho as minhas experiências pessoais. Hoje eu vou compartilhar uma experiência extraordinária. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive no terceiro céu. Eu fui arrebatada em espírito. É uma das experiências mais difíceis de eu estar compartilhando, porque eu não vou falar das coisas terrenas, eu vou falar sobre o céu. Hoje eu estou tendo a coragem de compartilhar, mas com muito temor. As coisas de Deus são tão grandiosas que elas não cabem no nosso vocabulário. Não tem palavras, é algo imensurável. Então quando a gente fala de algo que não é do nosso mundo, é difícil. E muitas vezes a forma como nós falamos podemos ser até mal interpretado, né? Se você crê ou não, deixa de acreditar, então não tem problema, tá? Um dia eu vou estar diante de Deus e eu vou ter este assunto para conversar com Ele. Será eu e Ele. Mas por que então que você vai contar aqui? Para tudo há um propósito. Deus não dá nada pra gente, eu acredito assim, que não haja um propósito. Então, gente, quero compartilhar aqui. Num dia, queridos, um culto muito abençoado. Um culto onde a igreja estava neste propósito de jejum, de consagração. Todos ali num propósito coletivo para ver a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Um culto que tinha verdadeira adoração, de nenhum movimento estranho, onde todos começaram a cultuar a Deus com inteligência. Cada um levou a sua adoração. No culto simples, ali o Espírito Santo começou a manifestar desde o início. Assim que quando começou os louvores, pessoas chorando, quebrantadas, abertas, dando liberdade ao Espírito Santo. E logo no início o Espírito Santo já começou a batizar com o Espírito Santo. E sem nenhum movimento estranho, sem gritarias, sem pulos, exageros. A igreja não se continha, a gente sentia a presença de Deus. E neste culto eu estava presente. Eu só lembro do seguinte, gente. Quando o pregador, a pessoa ali que ia trazer a mensagem no final, pegou o microfone e cumprimentou a igreja. Quando aquele pregador ia iniciar a palavra, gente, me veio um sono tão grande, que aquilo começou a me incomodar. Falei assim, não era normal. Eu não tinha esse hábito de dormir dentro da igreja. Ainda mais um ambiente que eu queria estar vendo tudo. Estava ali dando a minha adoração a Deus, aquele ambiente agradável. Sabia que Deus estava recebendo a nossa adoração. E este sono começou a apertar. Gente, pensa num sono, olha, um sono gostoso. Gente, não é um sono de opressão, não foi esse sono, sabe, de opressão, não, gente, é um sono, era gostoso, era profundo. Comecei a brigar com aquele sono, mas aquele sono foi maior. Eu entendi que Deus queria falar comigo, alguma coisa. E, gente, eu sentada ali no cantinho, inclinei a minha cabeça e debrucei no meu antebraço. Quem estava do meu lado não notou nada diferente. Achou que eu estava glorificando a Deus ali, porque eu sempre fui uma pessoa quieta, reservada dentro da igreja, e era o meu jeitinho tímido ali,
debrucei e comecei a glorificar a Deus ali. Então as pessoas do meu lado, ninguém percebeu, porque o culto estava muito abençoado. Enfim, eu não só lembro disso, que o pregador cumprimentou a igreja, ia iniciar a mensagem. Dormi, apaguei. Só que quando eu me dei por mim, sabe assim, eu vi que eu estava em outra dimensão. Gente, agora é difícil de estar explicando esses detalhes para vocês. Eu vou falar como o apóstolo Paulo expressou. Não sei se no corpo ou fora do corpo. A gente tem uma percepção totalmente diferente do nosso natural. De repente eu me deparei com um ser grande, iluminado, um ser de mais ou menos uns 3 metros, alto, forte, parecido com um ser humano mesmo, porém com muita perfeição. Um ser calmo, sereno e sério ao mesmo tempo. Não me passava medo. Ele foi logo me dizendo: não tenha medo. Eu sou o anjo, e falou o nome. E, gente, eu não vou inventar aqui um nome porque eu não lembro do nome. Ele se identificou ali na hora, pois foi aquilo cortado, o nome dele, sim, da minha mente. Eu não consigo lembrar, depois que passou essa experiência, tentando lembrar qual que é o nome que ele falou, o nome, eu tentando puxar, alguma coisa mas não sei. Foi cortado da minha mente, não lembro. Mas a abordagem dele foi essa: não tenha medo. Eu sou o anjo tal, e falou o nome dele. E disse assim: vem e vê. E puxou pelo meu braço. Ele me passava uma segurança tão grande, ele era sério. Apesar de ser um ser sério, forte, sim, ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha uma ordem. Você fica meio extasiado, é uma coisa bem muito diferente, muito diferente do nosso natural. As coisas são muito rápidas, os seus sentidos, a sua percepção é outra. Eu não reparei mais detalhes nele. Eu tinha um certo medo, mas o medo era de respeito. Até aí eu não vi nada, não via nada. Não sei como assim a velocidade foi tão rápida. Eu não vi nada. Eu só tinha a percepção e a sensibilidade. Eu atravessava camadas. Era a percepção que eu tinha, mas não via nada. Até que paramos em um ponto. Ele me colocou de pé e ele também estava do meu lado direito. E eu não encarava ele. Ele tinha uma autoridade também. Só que em nenhum momento ele pediu adoração, não ficávamos conversando. Ele era sério, ele era focado naquilo que ele tinha. Ele tinha um objetivo. Apesar de não olhar para ele, eu sentia todos os movimentos dele. E é interessante que a nossa fala, a nossa comunicação também era pelos pensamentos. E, gente, era uma forma tão rápida. Quando eu pensava em perguntar, eu já tinha a resposta. É uma coisa assim... É muito acelerado o negócio, gente. Muito, muito. As palavras e os pensamentos ali parecia que tinham o mesmo valor. E quando ele me colocou de pé num lugar, vai ser difícil explicar essa parte também, porque a percepção que eu tinha, eu parei num cubo quadrado, e a posição que nós estávamos ali,
aquele cubo como se ele girasse de vários ângulos e ampliasse muito, uma coisa, aquele quadrado que parecia ser pequeno, se tornava algo infinito. Aquele quadrado, ele se ampliou, começou a se ampliar, a minha visão começou a se abrir, mas gente, começou a vir uma luz naquele ambiente, uma luz, olha, é diferente do sol, é diferente da luz da lâmpada que nós estamos acostumados. Aquela luz tomou conta daquele ambiente, gente, que luz, pensa numa luz, terapia para a alma. Eu só via, só enxergava aquela luz, aquela plenitude de luz que mexia com a sua alma. Diante daquela luz, você esquecia dos seus problemas, das tristezas, não existe tristeza. Diante daquela luz não existe dor, não existe, sabe, a fadiga da alma vai embora, não existe, sabe, o cansaço, daqui o terreno que a gente sente, o esgotamento, aquela luz, ela dissipa tudo isso em você. Eu não via nada, só via essa luz. E não queria sair daquele ambiente de luz. Aquela luz era um aconchego. Ela curava as suas enfermidades. Você esquecia dos seus problemas. E fiquei ali, gente, eu não sei por quanto tempo. Até parecia, eu entendia que aquele anjo, ele tinha permissão de eu sentir um pouco daquilo. Eu não sei se a minha visão que se ampliava, eu ia ao encontro daquela luz, ou aquela luz via até mim. Gente, olha, foi a maior e a melhor, eu não sei explicar para você, aquela luz, ela transmitiu uma paz imensurável. Eu vou tentar aqui ficar minutos e minutos tentando achar a palavra exata para isso, eu não vou conseguir, E eu não queria sair daquele local, era tão gostoso, eu não lembrava de nada, terreno, nada. Eu queria estar somente dentro daquela luz mesmo, não vendo nada. É uma paz que nós temos essa convicção dessa paz só em Jesus. E só Jesus pode dar essa paz. E os minutinhos que eu não sei quanto tempo ali eu fiquei sentindo aquilo, não queria sair dali. E não falava nada com o anjo, nenhum anjo comigo também. Quando de repente a minha visão, parcialmente, assim, elas foram abertas. E como eu disse para vocês, eu não sei se eu que chegava até esse local vinha até a mim, é uma coisa muito estranha de explicar. Eu comecei a ver pessoas andando naquele lugar, mas assim, não era nítido ainda para mim, não conseguia ver assim, de primeiro momento o rosto, mas via pessoas andando e as vestes, observavam as vestes dessas pessoas. Gente, eram muitas pessoas. E vestes douradas, prateadas, de cristais, o tecido era diferente. E a minha audição também foi aberta. Parcialmente eu conseguia ver ali pessoas circulando de um lado para o outro, pessoas conversando, pessoas interagindo, pessoas, gente, incrível que pareça, eu ouvia até risadas, vozes, pessoas como se estivessem num ambiente de festa, de conversas agradáveis, pessoas ali se interagindo como que se conhecesse uma às outras. Tinha pessoas que eu não sabia quem eram, tinha pessoas que parece que tinha alguma ligação familiar, alguma ligação assim de conhecido. E incrível que pareça, eu via algumas pessoas que eu conhecia, que eu sabia que tinha partido para o Senhor. Só que havia uma separação entre nós.
Eu não tinha acesso a este local, eu não comunicava com nenhum deles, nem eles se comunicavam comigo, entre elas, só que eu não entendi exatamente o que elas estavam falando, a fala, eu tentando ali prestar atenção qual que era o assunto, não conseguia, não tinha uma separação entre nós, não foi me permitido ouvir o que eles estavam falando até um período ali. Então foi nesse momento que, quando eu comecei a identificar algumas pessoas que eu conhecia, que eu sabia que tinham partido para o Senhor, então foi onde que eu tomei a coragem e perguntei para aquele anjo, sem olhar para ele, eu falei assim, onde é que eu estou? E aquele anjo bem sério, sereno, ele diz, vocês conhecem como o paraíso. Aí eu falei para ele, então eu morri. Então eu estou entrando no paraíso, estou aqui porque eu vou entrar no paraíso? E ele me respondeu, não, você não está aqui porque você morreu, mas vai depender de um posicionamento seu aqui. Eu não entendi nada, não questionei, que eu queria ver mais coisas naquele ambiente, eu queria entender o que estava acontecendo ali. E em um dado momento a minha audição ela foi mais ampliada e eu comecei a ouvir pessoas ali, aquele monte de gente se alegrando, até que eu entendi alguma coisa, as pessoas ali falando assim, ele está vindo, ele está vindo. Aí eu comecei a ficar curiosa, quem está vindo, quem está chegando no meio deles, quem que está passando no meio deles. E até que assim, que o anjo não me disse nada, mas eu tive uma percepção assim, porque a alegria deles era um tanto que eles queriam abraçar essa pessoa que estava chegando, eles queriam conversar com essas pessoas ali, eles queriam, sabe, eles estavam assim, radiante com a presença daquela pessoa que estava chegando. Assim, o anjo não me diz nada, eu só tive a percepção assim, essa pessoa que está vindo, será que não é Jesus? E eu perguntei para o anjo, quem é a pessoa que está vindo, que eles querem abraçar, que eles querem conversar? Eu perguntei para ele, é Jesus? E o anjo disse que sim, e eu falei assim, eu posso ir abraçá-lo? Ele disse que não era o meu momento ainda. Desculpa a emoção. Mesmo contando isso, mexe, porque isso é uma esperança nossa, da igreja. É muito real. Isso foi uma pequena experiência que Deus permitiu que eu enxergasse, eu sentisse. Imagine quando for tudo verdadeiro. Eu falei assim, nossa, eu sei que não é pelos nossos méritos, mas só de a gente ter essa esperança e acreditar neste reino que é real, que Jesus foi preparar um lugar para todos nós. É só o sobrenatural mesmo, só o Espírito Santo para te convencer disso. E foi neste momento que o anjo, ele me apontou para uma direção, para que eu olhasse para aquela direção. E eu acompanhei o braço dele. E quando eu olhei para onde ele estava me apontando, a minha visão começou a se ampliar mais. Aquela luz que eu estava sentindo lá atrás, que eu falei que era terapia para a alma, aquela luz, gente, aquela luz começou a ficar tão intensa, ela começou a se intensificar. O brilho, se eu achava que aquilo estava bom, aquela luz, ela vinha com tanta potência, com tanta majestade, com tanta glória, com tanto poder, gente, não vou conseguir falar. Aquela luz, ela tinha tanta força. É inexplicável. E que comecei a tremer diante daquela luz. Glorioso, gente, agora essa luz veio com tanta majestade. Eu olhava naquele lugar e o meu corpo começou a tremer. A minha visão não era totalmente aberta, assim, mas eu tinha percepção das coisas. Eu tinha ido a um jardim.
Porque eu conseguia ver uma árvore ali no meio desse jardim. E vi uma luz tão poderosa, tão forte que vinha, gente. Uma luz que ela resplandecia tudo, ela brilhava com tanta potência nesse jardim. E eu sentia algo muito presente, próximo a mim, que eu não conseguia ficar em pé. Eu comecei a tremer, e eu falava para aquele anjo, eu não vou conseguir ver isso. Eu não vou conseguir ver isso. Meus olhos eu não vou conseguir, meu corpo não vai resistir. O que é isso que estou aproximando? Ou que está se aproximando de mim? Gente, eu só ouvi assim, um barulho como som de ondas de mar. Muitas águas. E tentava abrir meus olhos, via muitos raios de fogo. Raios é uma mistura de uma coisa de fogo, água. Olha, eu tô expressando assim porque não tem outra explicação, uma coisa assim que aproxima disso. Não tem. Parecia que aquela presença ia aproximando de mim e, sabe, ondas de mar bem forte. E ao mesmo tempo, esse som das ondas de mar, ao mesmo tempo, era uma melodia que dizia: Santo, Santo. Foi neste momento que me veio a lembrança da oração que eu fazia: Senhor, me deixa ter uma experiência com seus anjos, um desses anjos, querubins ou serafins. Quando eu ouvi esse barulho que não parava de falar santo, santo, se eu não sabia, eu não identificava muito se era ondas de mar que estava cantando, barulho de muitas águas, o meio via santo, e aquela claridade ia aumentando, gente, eu via, não sei se eu via fogo, a luz era tão tremenda, que conforme eu aproximava daquilo, ou aquilo aproximava de mim, eu fui tremendo, muito medo, muito terror mesmo, assim, de desespero mesmo que bateu, porque assim, eu não era capaz de enxergar, de abrir os meus olhos para ver aquilo, de sentir aquilo nem de perto. Eu comecei a tremer e chorar e pedir: ô Senhor, eu não aguento ver, eu não aguento sentir essa presença, é muito para mim, eu sou muito pequena, eu sou muito insignificante, eu vou ser fulminada aqui, Senhor, eu não quero ver, Pai. Aí eu comecei ali a pedir, clamar para Deus: me perdoa, Pai, a minha ignorância de entendimento, Pai, eu não vou suportar ver a Tua glória diante desses anjos, ó Pai, me perdoa, Deus, eu sou tão falha, me perdoa, eu não tenho capacidade, sabe, irmãos? Eu comecei ali a implorar a Deus: não abra a minha visão neste momento, porque se eu enxergar qualquer um desses anjos, Senhor, que está próximo da sua glória, eu vou ser fulminado. Eu entendi isso em meu espírito, eu entendi isso. Não foi o anjo que falou, não apareceu Deus ali para mim, não apareceu Jesus ali para mim, não foi o meu espírito. Eu entendi. Se os meus olhos fossem abertos totalmente diante daquele poder, daquela majestade toda, eu seria fulminada e não voltaria mais para a terra. Eu não voltaria mais para essa dimensão terrena, não voltaria, eu ficaria ali mesmo. Eu senti muito medo, temor. Eu entendi uma coisa: Deus, eu não quero chegar diante de Ti de mãos vazias. O Espírito Santo falava em meu espírito, que assim, ele me fez entender ali que os anjos fazem as coisas de Deus tão perfeita. Deus fez eles tão assim, cada um nos seus lugares, cada um nas suas funções, e eles cumprem com ordem, eles cumprem com excelência. Eles não fazem nada mais aquilo que o
Pai ordena, eles vêm cumprir com desejo, com alegria, com vontade e excelência. Eu entendi também que eu tinha função aqui na terra. Eu falava para Deus: Pai, me perdoa, eu não quero chegar diante de Ti de mãos vazias, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Eu implorava de medo, de tremor. Eu quero cumprir o que o Senhor tem para mim no plano terreno. Eu quero obedecer o ID de Jesus. Eu quero obedecer com temor, com amor. Eu quero entender os Teus planos em mim. Eu quero chegar um dia diante de Ti, não de mãos vazias. Deixa eu voltar. Porque eu entendia no meu espírito que eu tinha algo para fazer ainda. Que Deus estava me dando essa oportunidade. O anjo, aquele que estava do meu lado, aquele ser que estava do meu lado, não falou nada, mas eu entendia que ele tinha ordem. Que no momento que se eu tivesse a contemplação ali de um desses anjos, eu seria fulminada. E por isso que eu estava a um passo ali do paraíso. Apesar do lugar ser tão gostoso, apesar do lugar ser tão paz, quem está lá não quer voltar. É um reino onde reina a paz, onde reina o amor, onde reina a alegria. E essa experiência, para mim, assim, foi marcante. Como eu disse, fique à vontade se quiser acreditar ou não. Eu vou ter assunto para conversar com Jesus. Eu vou lembrar desse dia. E teve coisas que eu não vou contar, que não cabe. Assim, para mim foi algo pessoal. Foi a resposta de oração que eu buscava. E Deus me mostrou que o que está na palavra dele é real. Assim como o nosso mundo físico, a gente não quer se desprender das coisas daqui. Olha que aqui a gente sofre, a gente sente tristeza, a gente tem perdas. Olha que aqui neste mundo a gente tem as nossas dores. Tem as coisas boas também que a gente não quer se desprender deste mundo. A gente não quer se desligar daqui. A gente quer ficar, e tem gente que só foca então nas coisas materiais, só fica neste mundo natural, só vive, ama este mundo natural. E se dependesse dele, ele jamais partiria para outras dimensões. Você vê que é tão real, porque não depende da gente, porque um dia nós vamos partir sim deste mundo natural. Agora você sabe para onde que você está indo? Para que reino você está indo? E as coisas de Deus são transcendentais. É algo inexplicável. É aquilo que Jesus prometeu, onde reina a paz, o amor, a alegria, segurança. Mas Deus me deu essa oportunidade de voltar e mostrar para minha filha: isso é real. E crendo ou não crendo, todos um dia vai estar diante de mim. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Quando eu voltei dessa experiência, estava ali, o culto já tinha acabado de terminar, mas os irmãos ainda estavam ali. O culto, como eu disse para vocês, estava tão gostoso o ambiente que eles estavam ali se abraçando, chorando de alegria, de fervor, de ver que Deus operou naquele culto. E quando eu voltei, irmãos, a sensação que, nossa, eu não conseguia nem andar direito. Eu flutuava e fiquei dias assim. Mas quando Deus quer dar uma experiência com você, Ele prepara e dá na dimensão, na proporção que Ele quiser. Pouco que eu ouvi, o céu é real. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!